Gente, vamos lá, bom dia. Vamos começar. Gente, PG. A gente começou a aula passada progressão geométrica. Hoje, propriedade de uma progressão geométrica, caderno 4, página 33 do livro de vocês. Certinho? Então vamos lá, só retomando o que é uma progressão geométrica, ou seja, PG. Em sua definição, você tem que é uma sequência numérica, portanto são números sempre colocados numa determinada ordem, onde cada termo a partir do segundo é o termo anterior multiplicado por uma constante. E essa constante que você vai multiplicar aqui, em cada exercício, é chamado de razão da sua PG. Ou seja, se é uma sequência numérica, sempre tem o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Não existe ninguém entre esses termos, não existe a zero, sempre é o primeiro. Iniciamos como primeiro termos, temos que ter o início. Porém, às vezes eu não tenho fim. E aí o ser, chamado de termo geral, é o termo mais importante de uma progressão geométrica. Através dele, você acha qualquer termo da sua PG. Bom, chamando aí a razão de Q, para diferenciar de R e de PA. E essa razão é um valor constante que você consegue obter através do que? Da divisão do segundo pelo primeiro, do terceiro pelo segundo, do quarto pelo terceiro. Se é uma constante, sempre essa razão tem que ser o mesmo valor. Resumindo, achar a razão é pegar o termo posterior, dividir pelo termo anterior. Pegar o que vem depois, divide pelo que vem antes. Beleza. E aí chegamos à fórmula do termo geral de uma PG aula passada. O A1 era o A1 mesmo. Tudo ocorre a partir do segundo termo. O A1 é o próprio A1, não muda. Já o A2 é o A1 vezes Q. Multiplica o termo anterior por Q. E a cada termo agora você vem e multiplica por Q. O próximo termo, A1 vezes Q ao quadrado. Pega o anterior, multiplica por Q. Q vezes Q, Q quadrado. Próximo, A1 vezes Q ao cubo, multiplica aqui por Q, Q ao cubo. Q à quarta, Q à quinta. E aí eu posso dizer o quê? Que o A10 é quem? O A10 é quem? Que é a nona? A1 vezes Q elevado a nona. Sempre um a menos em relação à posição. Se é quinto termo, você eleva a quarta. Se é sexto termo, você eleva a quinta. Décimo termo, você eleva a nona. Onde você chega então que é a fórmula do termo geral de uma PG. A N é sempre o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Fórmula do termo geral de uma PG. Onde A1 é o primeiro termo, Q é a razão, e aqui sempre um a menos em relação à posição que você quer encontrar. Beleza. Isso foi o que você viu a aula passada. Fizemos uns exercícios, achamos algumas fórmulas. E agora a aula de hoje. Propriedades de uma PG. Quando alguém te der 3 termos em PG, 3 termos, tipo, se ABC forma uma PG nessa ordem, então você vai poder concluir uma coisa, o que? Depois eu demonstro já já. Olha bem o que eu posso dizer. Se esses termos formam uma PG nessa ordem, o termo do meio, dentre os 3, ao quadrado,
é igual ao produto dos extremos, produto dos outros dois. Da onde sai isso? Demonstrando que depois até no exercício ele fala. Quanto que eu sei isso? Olha, se esses três termos estão em PG nessa ordem, o que é constante numa PG não é a razão? Como é que eu obtenho a razão? Pega o segundo, divide pelo primeiro. Pega B, divide por A. E se é uma PG, isso vai ter que ser exatamente igual, o mesmo valor. De pegar o terceiro e dividir pelo segundo. É assim que a gente determina a razão. Segundo pelo primeiro, terceiro pelo segundo. Ao você ter essa igualdade, posso vir aqui e multiplicar em plus. Ao multiplicar em plus, B vezes B dá B ao quadrado. Igual a AVC. Se tratando de uma PG, três termos em PG, certo? Termo do meio ao quadrado é o produto dos outros dois. O cuidado fundamental que você tem que ter aqui, parece simples, mas veja bem. Quando eu digo que você tem, por exemplo, 2x e 8 forma uma PG. Aplicando a minha propriedade, o termo do meio ao quadrado, x quadrado, é igual ao produto dos outros dois. Então, onde você tira aqui então o seu x quadrado, é 16. Quanto é que vale x? Alguém pode me dizer? 4. 4 só. É uma equação de segundo grau. X igual a quê? Mais ou menos a raiz de 16. X igual a quê? Mais ou menos 4. Porque perceba, se x for 4, você vai ter a PG 2, 4, 8. Uma PG que tem que razão? A razão que seria o quê? 4 dividido por 2 dá 2. Pode ver, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Só que eu achei que poderia ser menos 4 também. E seria 2 menos 4 e 8. E que teria que razão caso fosse isso? A razão seria menos 4 dividido por 2 igual a menos 2. Pode perceber, 2 se eu multiplicar por menos 2 dá menos 4. Menos 4 se eu multiplicar por menos 2 vai dar mais 8. Menos vezes menos dá mais. Então comece a notar o seguinte: PG cobra muito regra de sinal. Saem dois valores possíveis para x. Uma PG crescente e uma PG que a gente apresentou aula passada, alternada. Certo? Gente, a teoria para a aula de hoje é essa. Tem mais alguma coisinha? Tem. Representar três termos em PG. Vai ter exercícios que eu vou ter que representar três termos em PG. Gente, se alguém pede para você representar três termos, normalmente na matemática, quando eu não sei nada, três termos. Você chama um de x, um de y, um de z. Isso daí é quando eu quero representar três números que eu não conheço. Só que isso em qualquer situação. Se alguém fala que você vai representar três números em PG, você tem uma informação a mais, forma uma PG, não são apenas três números. Então a gente indica a vocês representar os números da seguinte maneira. Óbvio, um você vai chamar de x. X.
aí, normal, não conheço nada. Só que se é uma PG, tem uma razão. E se tem uma razão, essa razão é constante. O próximo termo, x vezes Q. Multiplico pela razão. É o termo anterior vezes a razão. Ao invés de vir para cá, que normalmente é a tendência maior de você chegar aqui e falar, vamos chamar o próximo de x vezes Q ao quadrado. Tudo bem, não está errado. Mas a gente orienta sempre nos problemas matemáticos que em vez de vir para cá, volte um termo. Se eu voltar um termo, o termo seria x dividido por Q. Isso seria a maneira de representar três termos em PG quando necessário. Vantagens. Primeira, aqui nós temos três incógnitas. Aqui a gente só vai ter duas. X e Q. Outra vantagem, simplesmente, se eu precisar multiplicar esses termos, note, se eu pegar x sobre q, multiplicar por x vezes q, na multiplicação, eu consigo cancelar q e achar x. Você vai ter que é x cubo. E aí você, em vez de duas incógnitas, você já vai achar o termo do meio. Na hora de fazer exercício, você vai perceber as vantagens disso daqui. Queira você ou não, você vai ter que resolver um sisteminha. São duas incógnitas. Certo? E não três. Então, agora, página 33 do caderno 4 de vocês, fazendo os exercícios dessa página, alguns. Vamos lá. Pega o caderno, página 33, quinto exercício. Os números positivos, x menos 5, 2x menos 4, e 5x mais 8. Formam nessa ordem uma PG. Calcule a razão da PG. Cuidado com isso, hein? Eu quero a razão. Gente, o que eu posso fazer aqui? Não são três termos em PG. A gente acabou de apresentar uma propriedade. O termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. E é isso que você vai utilizar. O termo do meio, 2x menos 4 ao quadrado, é igual ao produto dos outros dois. X menos 5 multiplicado por 5x mais 8. Alguém me diz o que é isso daqui? O que é isso daqui? É 4x ao quadrado menos 16x mais 16. Quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. É o quadrado da diferença que entra aqui. Quadrado do primeiro, como você diz, 4x quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 16x.
mais o quadrado do segundo, 16. É igual. Distributiva aqui, amigo. Vai ficar x vezes 5x quadrado, x vezes 5x, 5x quadrado. X vezes 8, mais 8x. Menos 5 vezes 5x, menos 25x. E menos 5 vezes 8, menos 40. Joga tudo para lá, menos x quadrado, menos 5x por 4x. Aqui você vai ter menos 17x ao passar para cá, mais 17x com menos 16, dá mais x. E menos 40, ao passar para cá, mais 40. Com 16, mais 56. Igual a zero. Isso mesmo? Aqui dá menos 17, passo para cá, mais 17, fica mais x. Menos 40, passo para cá, mais 40. Multiplico por menos 1. Você vai ter aqui x quadrado, menos x, menos 56, igual a zero. O que é isso? O que é isso? Gente? Bhaskara? Equação do segundo grau. Para resolver, Bhaskara. Delta, P ao quadrado, menos 1 ao quadrado, não. Menos com menos, já vou pôr mais. 4 vezes AC. 4 vezes 1, 4 vezes 56. Dá 240, é isso? 4 vezes 56, não. 224. O nosso delta é 225, cuja raiz é 15. Então, teu x vai ser menos o b, menos 1, 1. Mais ou menos a raiz de 225, 15. Dividido por 2a, 2 vezes 1, 2. Sai um x linha, sai um x duas linhas. 1 mais 15, 16, dividido por 2, 8. 1 menos 15, menos 14, dividido por 2, menos 7. Tá aí. Gente, acabou? Acabou? Não. Não, por quê? Falta descobrir os termos. Os termos, ele pediu os termos? A razão. A razão. Descobrir os termos para descobrir a razão. Ah, você achou x. Com x é possível dizer quem é esse número, quem é esse número, quem é esse número. E são duas possibilidades. Você vai ter duas. Um para x igual a 8, outro para x igual a menos 7. A partir do momento que você tem os termos, o cara me pediu para calcular a razão. Como que calcula a razão? Segundo dividido pelo primeiro, ou então terceiro dividido pelo segundo. Então agora vem a parte. Se x for igual a 8, quem seriam os termos? Vamos fazer de cabeça aqui, ó. 8 menos 5, 3. 2 vezes 8 vai dar 16. Aí eu tiro 4, 12.
5 vezes 8 vai dar 40. Mais 8, 48. Detalhe. Qual que seria a razão aqui? 12 dividido por 3, ou 48 dividido por 12, de qualquer maneira você chega ao valor 4. Qual outro número que você achou? Menos 7. Então, outra possibilidade, o x ser menos 7. Se for menos 7, quem seriam os termos? Menos 7 com menos 5 dá menos 12. Menos 7 com menos 5. 2 vezes menos 7 dá menos 14. Com menos 4, menos 18. E 5 vezes menos 7 dá menos 30, menos 35. Com mais 8, menos 35 com mais 8, menos 27. Qual seria a razão aqui? Menos 18 dividido por menos 12. Menos por menos dá mais. Dá para simplificar por 6. Dá 3 meios. Porém, aí eu falo, são duas respostas ou uma? Uma? Uma, por quê? O número que ela está falando que os números são positivos. Os números positivos. Aqui vai ser uma PG, mas os 3 números serão negativos. Se eu não tivesse isso aqui, determine a razão dessa progressão, nós teríamos 2 respostas. Uma razão igual a 4, outra razão igual a 3 vezes. Mas se são números positivos, esta resposta não convém. Não é que não é PG, hein? A razão nesse exercício só pode ser o número 4. Termos positivos. Preste atenção, regras de sinais, a gente já falou, vai sempre às vezes ter 2 maneiras. Você vai resolver uma equação de segundo grau. Normalmente você vai ter 2 respostas. A não ser que o texto nos obriga a escolher uma. O sexto, igual, só que pede de maneira diferente. E aqui não fala se é positivo ou negativo. Então aqui, se tiver 2 respostas, você deve dar as 2 respostas. Que número deve ser somado aos números? Menos 2, 3 e 13. O número que eu tenho que somar, de modo que se obtenha nessa ordem uma progressão geométrica. Que número? Não sei. Eu vou somar x aqui, somar x aqui, somar x aqui. A pergunta é, que número que eu tenho que somar de tal forma que isso fique uma PG? Quero quem é x. Propriedade que a gente acabou de falar para vocês. O termo do meio ao quadrado, 3 mais x ao quadrado, é igual ao produto dos outros 2. Menos 2 mais x, vezes 13 mais x. Quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, é igual.
menos 2 vezes 13, menos 26. Menos 2 vezes x, menos 2x. X vezes 13 mais 13x. X vezes x mais x quadrado. Por sorte aqui não deu nem de segundo grau. Ó. Esse termo cancela com esse. X quadrado com x quadrado. Aqui você vai ter 11x. No que eu passar para cá, menos 11x com 6x, menos 5x. Igual. Menos 26 com menos 9, menos 35. Multiplico por menos 1. Dá 5x igual a 35. X igual a 7. Foi a pergunta. Que número que eu tenho que somar? 7. Caso pedisse que números são esses, x é 7, menos 2 mais 7 dá 5. 3 mais 7 dá 10. 13 mais 7 dá 20. Esses seriam os números. Se pedisse a razão seria 10 dividido por 5, que dá o número 2. Porém, foi pedido isso. Que número deve ser somado? Deve ser somado o número 7. Aí você tem esses termos, uma PG de razão 2. O sétimo exercício. Em certos problemas, precisamos determinar termos desconhecidos de uma progressão geométrica. Dependendo da situação, é conveniente chamá-los de x, x vezes q e x vezes q quadrado. Outras vezes, x sobre q, x e x vezes q. Aí, continua para mim que eu esqueci de colar o problema. Continua a leitura, alguém aí? No 7. O que ele está pedindo? Eu estou sem a apostila aqui. Considere o seguinte problema. A soma de 3 números em PG é 26 e o produto é 216. Determine esses números. Então vamos lá. A soma é? É 26. 26. E o produto? 216. 216. Determine esses números estão em PG. Desse tipo de problema, vem a vantagem de utilizar esses termos. Por quê? Vamos pôr aqui e a gente começa a observar. Na soma, você não vai ver facilidade. Porque se tem 3 termos cuja soma é 26, e se eu optar por x dividido por q, mais soma x mais x vezes q, isso igual a 26. Não dá para fazer mais nada. Só que no produto, meu bem, quando a gente cai aqui no produto, perceba, x sobre q, vx vezes q,
é igual a 216. Você está multiplicando, você tem Q em cima, Q embaixo, cancela. Como eu disse para você, você já vai sair com um dos números, x. Vai dar x ao cubo igual a 216. Aí resta você, o que é 216? Por 2, 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. É 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Porque quem que é o teu x? É a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Para sair de uma raiz cúbica eu preciso ter grupos de 3. Eu tenho exatamente aqui um grupo de 3 de 2 e um grupo de 3 de 3. Então os dois saem. X é igual a 2 vezes 3, 6. Conforme prometido, eu já achei x. Um dos termos. O termo aqui do meio. 6. Ah, falta Q? Falta, mas então por isso que eu tenho uma outra informação. Aí 6 sobre Q somado a 6, somado a 6 vezes Q, igual a 26. Você acha x aqui para jogar na outra. Agora vamos lá. Como é que eu resolvo isso? Qualquer ato diferente desse se errou o problema. MMC. Q por Q dá 1, V6, 6. Mais Q por 1 dá Q, V6, 6Q. Mais Q por 1 dá Q, V6Q, 6Q ao quadrado. Igual Q por 1 dá Q, vezes 26, 26Q. Posso esquecer o denominador. Vira uma equação de segundo grau, ó, 6Q ao quadrado. Quando eu passar para cá, vai dar menos 26Q com mais 6Q, menos 20Q. Mais 6. Igual a 0. Posso dividir essa equação toda por 2. Dá 3Q quadrado menos 10Q mais 3 igual a 0. Bhaskara. Delta. B ao quadrado 100 menos 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. Delta dá 64. Nosso Q é menos o B, 10, mais ou menos a raiz de 64, que é 8, dividido por 2 vezes A, 2 vezes 3. Q', Q duas linhas. Gente, 18 por 6, 3. E outra possibilidade, 2 por 6, 1/3.
Gente, as duas são aceitas e as duas vão nos levar aos mesmos números. Repare. Se Q for 3, quem seriam os números? Olha lá, 6 dividido por 3, 2. 6. 6 vezes 3, 18. Esses são os números. Se fosse um terço, perceba, vão ser os mesmos números, só que ao contrário. Porque quando você divide aqui por um terço, você conserva o 6 e multiplica pelo inverso. O primeiro termo vai dar 18. Depois 6. E multiplicar por um terço é o mesmo que dividir por 3. 2. Os números são os mesmos. A pergunta é quais são os números, não é isso? 2, 6 e 18. Não importa a ordem. 18, 6 e 2 são os mesmos números. Ele pediu quais são os números, não foi isso? Daí, os números são 2, 6 e 18. Mas note que são os mesmos números formando PG, uma crescente e outra decrescente. Normalmente vai acontecer isso. E o último exercício de hoje. Me ajuda aí. Chiqueto, Ana Lara, e mais alguém, Maria Fernanda, Maria Eduarda. Probleminha. João tem 3 filhas. A filha mais velha tem 8 anos a mais que a do meio, que por sua vez tem 7 anos a mais que a caçula. Já observou que as idades delas formam uma progressão geométrica. Quais são as idades delas? Vai, me ajuda. Como você começaria? Tem a mais velha, do meio e a caçula. Mais velha é x mais 8. X mais 8. Isso porque você chamou a do meio de x? É. Ah, começa do meio x. Mas eu dou uma dica. Eu começaria, não pela leitura do problema, eu começaria pela caçula, chamando a caçula de x. Não que não possa, desde que depois vai ficar diferente, é lógico, os números, mas no final dá na mesma. Se eu chamar a caçula de x, a do meio seria o quê? X mais 7. No texto falou que a do meio, que por sua vez tem 7 anos a mais que a caçula. Se eu chamei a caçula de x, a do meio nada mais justo de ser x mais 7. Não é 7 anos a mais? E a mais velha? E a mais velha? Como eu escreveria? 15. A filha mais velha tem 8 anos a mais que a do meio. A do meio, pela nossa definição, é x mais 7. Se tem 8 a mais, seria o quê? X mais 15. 8 a mais do que essa.
Se eu usasse aqui x, detalhe, como que ficaria? Pode. Se eu usar aqui x em vez daqui, como que ficaria? Aqui? X mais 8. X mais 8. E aqui? X menos 7. X menos 7. Note, vai dar valores diferentes. Tanto que se eu achar x aqui, eu vou achar a idade da caçula. Se eu achar x aqui, ó, aplicar a propriedade, eu vou achar a idade da do meio. Certo? O x vai dar completamente diferente, mas no final, a mais velha vai ter a mesma idade, a do meio a mesma idade, a caçula a mesma idade. Só vai ser cálculos diferentes. A gente sempre, normalmente, pega o menorzinho como incógnita quando é possível. E aí agora, se os três números, né, as três idades formam uma progressão geométrica, o termo do meio ao quadrado, não é isso? X mais 7 ao quadrado é igual a x mais 15 vezes x. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, é igual a x vezes x, x quadrado, mais 15x. X quadrado com x quadrado vai cancelar. Vai ficar menos x aqui, igual a menos 49. X igual a 49. Não. É isso. X igual a 49. Pensou que era uma criança, né? A caçula tem 49 anos. A do meio, 49 mais 7, 56. E a mais velha, 49 mais 15. 49 mais 15, 64. Certo? 64. Ô louco, João deve ter 90 e tanto, então. Mas tá aí. As filhas de João. Gente, bom final de semana a todos. Faça exercícios, trabalhe PG.